Bem-vindos ao The Debate. Imagina só a cena. Você está no Canadá, em 1974, e na sua frente tem duas pontes sobre o rio Capilano. Uma delas é uma ponte de suspensão, bem estreita, que balança perigosamente a 70 metros de altura. Dá medo só de olhar. A outra é uma ponte de madeira, sabe? Baixa, larga, bem sólida. Foi nesse cenário que os psicólogos Donald Dutton e Arthur Aron fizeram um estudo que virou um clássico, onde uma entrevistadora, descrita como atraente, abordava homens que estavam atravessando sozinhos. E os resultados foram, nossa, eles são fascinantes até hoje. Os homens que foram abordados na ponte perigosa, na ponte que dava medo, eles não só criaram histórias com um conteúdo sexual muito maior, como também se mostraram, 4 vezes mais propensos a ligar para a entrevistadora depois. O medo, de alguma forma, parece que virou atração. Exatamente. E isso nos leva diretamente à nossa questão central de hoje, baseada neste material de pesquisa: qual é o verdadeiro mecanismo psicológico por trás desse aumento de atração em situações de ansiedade? Eu vou defender a teoria clássica, a da atribuição incorreta da excitação. Eu sustento que os homens na ponte perigosa simplesmente confundiram os sinais do corpo deles, o coração acelerado, a respiração ofegante, com os sentimentos de atração romântica. Pois é, e é aí que eu já começo a discordar. Eu vou argumentar que essa visão, embora seja muito elegante, ela é incompleta, talvez até equivocada. Eu acredito que um modelo alternativo, o da transferência de excitação, ou como também é chamado, facilitação da resposta, oferece uma explicação bem mais robusta. A excitação do medo não foi mal interpretada. Ela só atuou como um amplificador, sabe? Intensificando uma resposta de atração que já estava ali. Olha, a minha posição se ancora firmemente na teoria dos 2 fatores de emoção de Schachter e Singer. A ideia é que uma emoção não é só uma reação do corpo, né? Ela é o produto de uma excitação fisiológica, mais uma interpretação cognitiva, um rótulo que a gente dá para essa agitação. E os sintomas do medo, se você parar para pensar, são fisiologicamente muito parecidos com os da atração intensa. Coração batendo forte, mãos suando, respiração curta. No contexto da ponte, um homem sente tudo isso por causa da altura, da instabilidade, mas aí, quando ele se depara com uma mulher atraente, o cérebro dele busca a explicação mais plausível para aquela agitação toda. A teoria da atribuição incorreta sugere que ele comete um erro de interpretação. Ele pensa: meu corpo está em alerta máximo e essa mulher está aqui. Devo estar muito atraído por ela. Os dados do estudo original são contundentes. No teste de apercepção temática, o TAT, que é um teste psicológico onde as pessoas criam histórias a partir de imagens, revelando suas motivações, as pontuações de imagens sexuais foram de 2,47 na ponte assustadora contra só 1,41 na ponte segura. E o comportamento de ligar depois, que é uma ação que exige esforço, foi esmagadoramente maior no grupo do medo. 50% deles ligaram, comparado 12% no grupo de controle. Para mim, é uma reinterpretação cognitiva clara. Certo, eu não discuto os dados, de forma alguma. Os dados são notáveis. O que eu discuto é a conclusão que se tira deles. A ideia de que a mente comete um erro tão fundamental assim, me parece menos provável do que uma explicação mais simples, mais direta. A excitação fisiológica, não importa de onde ela venha, do medo, de exercício físico, até de cafeína, ela funciona como um amplificador geral de respostas. É como aumentar o volume de uma música, sabe? Se a música é boa, ela fica ótima. Se é ruim, fica insuportável. Esse modelo de facilitação da resposta prevê que a excitação vai intensificar a reação que já é dominante na situação. Na ponte, a presença de uma mulher atraente gerou uma resposta dominante de atração e a excitação do medo simplesmente aumentou o volume dessa atração. Isso explica os resultados de uma forma muito mais elegante, sem precisar invocar um erro cognitivo. E, aliás, a pesquisa que se seguiu a este estudo clássico, ela oferece um suporte muito forte para essa visão alternativa, levantando umas questões que a teoria da atribuição incorreta tem muita dificuldade em responder.
eu entendo o apelo da simplicidade, mas a teoria da atribuição incorreta explica melhor a nuance do que aconteceu. O terceiro experimento de Dutton e Aaron, que foi feito em laboratório, é crucial aqui. Nele, homens que esperavam levar um choque elétrico forte se mostraram mais atraídos por uma cúmplice feminina do que aqueles que esperavam um choque fraco. Isso tira a ponte da equação e isola a ansiedade. E o detalhe mais importante é que isso acontecia independentemente de a mulher também estar ou não esperando um choque. Isso descarta a hipótese de que era um impulso protetor, tipo, salvar a donzela em perigo. Aponta diretamente para um processo interno onde o homem está lidando com a sua própria ansiedade e a rerrotulando como atração por ela. Mas é exatamente aí que a teoria da atribuição incorreta começa a mostrar suas falhas. Vamos pensar num estudo posterior de White e seus colegas em 1981, que testou essa ideia de uma forma mais completa. Eles induziram excitação nos participantes e depois os expuseram a uma cúmplice que era ou muito atraente ou deliberadamente não atraente. E os resultados foram muito reveladores. A excitação aumentou a atração pela mulher atraente, como esperado. Mas, e aqui está o ponto crucial, ela também aumentou a aversão pela mulher não atraente. Como a sua teoria explica isso? Se a excitação estivesse sendo incorretamente rotulada como atração, por que ela aumentaria um sentimento de repulsa? O modelo de amplificação, por outro lado, explica isso perfeitamente. A excitação simplesmente intensificou a resposta dominante, que era a atração em um caso e a aversão no outro. Tá, essa é uma objeção válida, eu admito. Mas ela é focada numa condição que não existia no estudo original. Na ponte de Capilano, o estímulo social era consistentemente positivo, uma entrevistadora descrita como atraente. A teoria da atribuição incorreta foi formulada para explicar o que aconteceu naquela situação específica. E mais, o estudo de laboratório de Dutton e Aaron nos dá outra pista que o modelo de amplificação não captura tão bem. Quando os homens esperavam o choque forte na presença da mulher, eles relatavam sentir subjetivamente menos medo do que os homens que esperavam o choque sozinhos. Uma explicação muito plausível para isso é que eles já estavam cognitivamente convertendo uma parte da sua excitação de medo para o rótulo de atração. Ao fazer essa reclassificação, a quantidade de medo percebida diminui. Não é só amplificação, é uma verdadeira alquimia emocional. Mas espera aí. Isso é um salto interpretativo enorme. Você está assumindo que eles fizeram essa rerrotulagem. Uma explicação muito mais simples e que não exige essa ginástica mental toda é que a presença de um estímulo social positivo, a mulher simplesmente moderou a experiência negativa do medo. É um efeito de distração ou de conforto. Não prova que o medo se transformou em atração. E isso me leva ao problema mais fundamental da sua teoria. A necessidade de haver um erro, uma confusão. Um outro estudo, de Ellen e colegas, em 89, praticamente destruiu essa premissa. Eles fizeram os participantes se exercitarem vigorosamente numa bicicleta ergométrica e depois interagirem com uma mulher. O efeito de aumento da atração aconteceu de novo. O detalhe é que, nesse caso, os participantes sabiam perfeitamente por que seus corações estavam acelerados. Não tinha ambiguidade, não tinha erro de atribuição. Se a pessoa sabe a verdadeira fonte da sua excitação, como pode haver uma atribuição incorreta? Certo, mas essa condição de consciência pode não ser tão absoluta. Uma pessoa pode saber que se exercitou, mas será que ela tem consciência precisa do grau em que a excitação fisiológica residual ainda está afetando o corpo e o julgamento dela minutos depois? A ambiguidade pode não ser sobre a fonte, mas sobre a intensidade e a duração do efeito. O participante pode pensar, ok, eu sei que eu corri, mas uau, eu não costumo me sentir tão agitado assim. Talvez essa pessoa esteja realmente mexendo comigo mais do que o normal. Isso ainda abre uma janela para uma atribuição incorreta parcial, entende? Não da causa, mas da magnitude do sentimento. Isso me traz de volta ao comportamento de ligar para a entrevistadora. Essa é a evidência mais forte que a gente tem. E por que você considera a ligação tão definitiva assim? Porque não é uma resposta de questionário, é uma ação no mundo real.
Ligar para uma estranha que você conheceu por 5 minutos numa ponte requer deliberação, superação da timidez, planejamento. Isso gera uma convicção genuína. É difícil explicar um comportamento tão intencional apenas como energia residual de um susto, sabe? Parece muito mais provável que eles tenham passado por um processo de reavaliação interna e concluído. A sensação que eu tive na presença dela foi uma atração poderosa. E por isso eu vou agir de acordo. Eles internalizaram o rótulo incorreto como uma verdade e agiram com base nele. Eu já vejo de outra forma. A excitação intensa, especialmente a que vem do medo, pode ter levado a um comportamento mais impulsivo ou de busca por emoção. Em vez de rerotular o medo como atração, a excitação pode ter simplesmente desinibido os homens. Um estado de alta ansiedade pode diminuir o nosso controle cognitivo, o nosso filtro social. Isso os tornaria mais propensos a agir de acordo com o nível de atração que já existia, ou assumir um risco social que normalmente não assumiriam, como ligar para a entrevistadora. E o mais curioso é que a própria hipótese da desinibição é mencionada como uma alternativa plausível no artigo original de Dutton e Aron. Eles mesmos admitem que não conseguem descartá-la. Portanto, a ligação não prova necessariamente maior atração, mas talvez apenas menor inibição. E isso explicaria os dados comportamentais perfeitamente, sem a necessidade do mecanismo complexo e, como a gente viu, questionável da atribuição incorreta. Em resumo, eu acredito que o conjunto de experimentos de Dutton e Aron da imprevisibilidade do campo ao controle do laboratório, constrói um caso muito sólido para a ideia de que a mente humana é uma máquina de fazer sentido. Ela busca ativamente explicar os sinais que o corpo envia. A teoria da atribuição incorreta da excitação oferece uma explicação elegante e poderosa para como essa busca por significado pode nos levar a reinterpretar uma emoção, como medo, em outra, como atração. A redução do medo relatado no laboratório e o comportamento deliberado de ligar depois são, para mim, evidências fortes de uma reavaliação cognitiva e não só de um aumento de volume. E, para concluir, embora o estudo da ponte seja um clássico absoluto, uma peça de pesquisa brilhante, a ciência que veio depois pintou um quadro bem mais nuançado. A excitação fisiológica parece funcionar menos como uma fonte de confusão e mais como um amplificador geral, que intensifica a resposta que já é dominante, seja ela positiva ou negativa. A evidência da polaridade, onde a excitação aumenta também a repulsa, e o fato de que a consciência da fonte da excitação não anula o efeito, me convencem de que a transferência de excitação é uma explicação mais robusta e com maior poder preditivo para este e outros fenômenos. Independentemente de qual mecanismo exato está em jogo, a investigação como um todo destaca uma verdade fundamental. Os nossos estados corporais e emocionais têm uma influência profunda e muitas vezes invisível em como a gente percebe os outros e nas decisões que tomamos, especialmente nas nossas relações interpessoais. Exatamente! O que fica claro é que a relação entre o que o nosso corpo sente e o que a nossa mente interpreta é tudo menos simples. É um processo dinâmico e fascinante, com muito mais a ser explorado no material.